Obrigada pelo pronto retorno, pessoal. Espero que tenham desfrutado do café. E falando, né, em comidinhas gostosas, ao final da nossa sessão agora de palestras, nós vamos ter o coquetel de boas-vindas a todos os senhores. Por se tratar de um horário aqui em São Paulo de bastante congestionamento, a gente sugere que os senhores continuem com a gente, né, para continuar esse bate-papo aí com uns bons quitutes, não é? Para evitar o trânsito. E aí amanhã estaremos novamente aqui. Bom, nosso próximo tema é resiliência, confiabilidade, flexibilidade e correta alocação de custos. Para abordar o tema, eu vou convidar o diretor da ACEE, senhor Luiz Fernando Arruda, para conduzir o painel. Por favor, Arruda. E o nosso time, que vai fazer as reflexões aqui sobre o tema, é o CEO da Micropower Energy, Sérgio Jacobsen. Bem-vindo. O vice-presidente de aquisição de tecnologia da SNC, Witold Bick. Welcome. O Head Cables and Grid Analytics da Megger Brasil, Juliano Gonçalves. O Head de Utilities da SAP, Luciano Ribeiro. E finalizando o nosso time, o diretor da FIT Tecnologia, Carlos Odd. Bem-vindos. O Arruda vai fazer as primeiras considerações e introduzir nossos convidados. Alô, alô. Bem, vamos iniciar então esse painel. Acho ele muito importante porque traz muita coisa prática para a gente, né? A gente discute muito essa questão de inteligência, tal, mas se você colocar inteligência num corpo ruim, o resultado não deve ser bom, né? Então a gente tem que ter redes resistentes, possibilidade de comutar redes, flexibilidade, né? Para que em momentos de como a gente teve aqui em São Paulo, já teve no Rio de Janeiro, e tem em todos os lugares, você possa ter flexibilidade operacional e continuar atendendo os clientes, ou, na pior das hipóteses, conseguir fazer uma restauração rápida, né, e eficiente. Então, eu vou pedir aqui ao nosso colega Sérgio, da Micropower, para fazer a sua primeira apresentação. Bom, boa noite, quase boa noite já, né, Ciro? Já estamos avançando aqui o terceiro turno. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui mais uma edição. Estava contando aqui, eu não lembro quantas eu já tive, mas mais de 10 com certeza. Então é um privilégio, como você sempre diz, que é um aprendizado grande estar aqui, assistir todas essas apresentações. A gente sai daqui cada vez mais conhecedor do setor elétrico, de novas tecnologias que nunca para, regulatório, são discussões muito ricas. Então, privilégio estar aqui, mais uma vez, obrigado. E prazer estar aqui e poder compartilhar algumas novidades aqui de inovações, tá, que nós estamos fazendo. Bom, então, o assunto é sobre armazenamento. Fico feliz porque cada vez é mais mencionado. Eu conto as palavras de bateria e armazenamento que são faladas nos eventos. Hoje foi bastante falado, a ANEEL falando, todo mundo falando um pouquinho. E é uma evolução que está realmente acontecendo. Eu vou trazer alguns casos aqui concretos do que nós construímos aí ao longo desse último ano. Tá? Vamos ver se vai. Não está indo. Foi? Tinha mais? Bom, vamos lá. Então,
primeiro, acho que antes de mais nada, deixa eu só fazer uma introdução sobre a empresa, tá? Sobre a Micropower. A Micropower é uma empresa jovem, é uma empresa que foi fundada em 2018, foi a primeira empresa de desenvolvimento de armazenamento de energia com baterias fundada no Brasil. Né? Depois disso, houveram diversas evoluções, mas apesar da Siemens da Micropower ser uma empresa jovem, os nossos sócios são empresas com bastante presença aqui no Brasil e há muito tempo. Né? Então, a Micropower é uma joint venture da Siemens com a Comerc, que hoje é Vibra, e mais a Equinor, né, a antiga Statoil, empresa norueguesa de óleo e gás. Então, é uma empresa que tem sócios bastante presentes aqui e bastante grandes globalmente. Né? Então, vou começar com primeiro um panorama sobre o armazenamento de energia no mundo, né, como é que a evolução dele tem acontecido ao longo dos anos. A gente vê que globalmente isso tem crescido aí de uma forma exponencial. Esse gráfico está atualizado até 2022. Preciso trazer um número de 2023 que praticamente dobrou esse número aqui, falando-se lá em aproximadamente 11 GB, que era o número de 2022. 23 já praticamente dobrou, 24 até o meio do ano já tinha sido algo similar a isso também. E aí os grandes componentes, os grandes players do armazenamento são China, em primeiro lugar, obviamente com toda essa evolução que eles têm feito com as renováveis, principalmente a solar. O armazenamento acaba vindo na esteira do crescimento, ela vem alguns anos depois, e o que a gente viu de manhã que é inevitável. A gente tem que trazer essa firmeza, essa despachabilidade para essas fontes renováveis. Né? Segundo os Estados Unidos liderado lá pelo estado da Califórnia, estado do Texas, que tem tido tiveram graves problemas, e vem vindo com a bateria para realmente suavizar aquela curva do pato. Depois eu vou trazer um pouquinho. O Zucarato falou bastante hoje de manhã sobre essa famosa curva. Depois a Europa também vindo com muito investimento, e depois outros países. E como que o Brasil está nesse jogo, né, nesse jogo do armazenamento? Né? O Brasil, hoje, para a gente ter uma ideia aqui, ele está com por volta de 250 megawatt-hora instalados. Né? Quando você vê um mundo com mais de 20 GB, né? A gente com 208, e quando a gente estratifica um pouco desse número, mais da metade deles é dos famosos SIGFs, né, que são aqueles sistemas individualizados. Eu vou mostrar um pouquinho sobre eles depois, mas que é trazer acesso para áreas que não tem rede elétrica hoje ou nunca vão ter. Né? Então, isso aqui é mais da metade. Existem alguns projetos de frente ao medidor na rede elétrica, né? Então, o famoso registro lá da ISA-CETEP, que são os seus 60 megawatt-hora, né? 30 lá por 2 horas, e uma série de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Né? Mas projetos comerciais mesmo a gente ainda não tem. Né? Atrás do medidor, que são aqueles projetos de peak shaving, né? Um dos projetos é um dos que nós construímos lá de 10 megawatt-hora na Vale, depois eu vou mostrar um pouquinho, mas uma série de outros projetos menores, assim, com algum foco muito específico, mas também é algo que não virou comercial e não escalou até agora. Tá? E por último ali, sistemas isolados. Né? Sistemas isolados que são aqueles clientes ali, quando a gente pega a Amazônia Legal, quem está na CCC, CDE, que já foi falado aqui hoje também, são aqueles 200 sistemas que estão desconectados. Né? Mas existe pouca coisa ali também, e uma migração aqui para o agro, que eu vou mostrar um pouquinho que nós construímos ali. Tá? Vou mostrar um vídeo aqui do SIGFs. Eu acho que a grande maioria é conhecido do SIGF aqui das concessionárias, mas para se dar um pouco da impressão do que é esse projeto. Esse é um projeto que nós executamos para Equatorial, no Maranhão. Tecnicamente ele não é um projeto complexo, mas logisticamente ele é um projeto que é bem desafiador. Né? Eu gosto desse vídeo que ele mostra um pouco do que é levar a bateria, levar o controlador, levar as placas até essa região aqui. Você imagina o que é fazer uma descarga
desse material aqui, por a turma para usar EPI, etc. Essa é a dificuldade, né? Então você vê ali cada casa, todo mundo ali tem sua placa solar, um controlador, todo mundo ali na caixa, e aí a gente consegue suprir energia para essa turma, e é sobre inclusão, né? O colega aqui da Índia falou sobre inclusão, sobre a importância de dar essa dignidade para essa população que vive nessa região, e é realmente propósito, né? A gente fala sobre propósito, esse tipo de projeto que nos anima muito em construir esses sistemas aqui, apesar de todas as dificuldades logísticas. Tá? Eu vou avançar aqui para não consumir tanto do tempo falando desse mesmo projeto, mas aqui uma ilustração como que é o funcionamento, é aquela caixa básica com uma bateria pequena e um controlador e as placas ali, tá? E, assim, qual a evolução disso, né? São sistemas pequenos, com nem tanta complexidade, mas as indústrias, existe uma demanda grande ainda, né? Tanto naqueles sistemas isolados, quanto principalmente na indústria do agro, né? Que é uma indústria que nós temos visto uma demanda gigantesca por esse tipo de solução, porque em muitas dessas regiões aqui no Brasil não existe uma demanda reprimida e não necessariamente tem um racional econômico para que a rede chegue até lá. É uma rede que é longa, é uma rede que dá trabalho, é uma rede que tem um custo muito alto, e a solução distribuída muitas vezes ela é mais econômica. Tá? Então nós migramos bastante para os sistemas maiores, que já são as micro-redes, né? E qual é o princípio do funcionamento? Isso aqui é o esquema de uma fazenda que nós fizemos, completamos a construção dela no começo desse ano, né? É uma fazenda que está totalmente off-grid lá em Barreiras, na Bahia. Então ele tinha lá uma PCH. Dentro dessa PCH ela gerava lá entre 1.6 a 3 mega, mas depende muito do fluxo do rio. Então esse rio ele nem sempre ele tem água suficiente para gerar as duas turbinas, e principalmente na hora que você mais precisa, que é na seca, que você precisa da irrigação, precisa da energia, não tem água suficiente. Então o que acontece é usar diesel, né? Só que não é econômico você fazer a segunda safra ou fazer a safrinha com uma energia tão cara que é a do diesel. O que nós fizemos? Lá nós construímos uma solar, construímos a bateria. E essa micro-rede, o que ela faz? Ela é quem faz a bateria, ela não é dimensionada para aguentar a noite inteira, como a gente pensa intuitivamente, né? Uma bateria para fazer irrigação à noite. Não, ela é dimensionada para ela absorver a intermitência do solar. Quando você vê aqui no canto inferior esquerdo, você vê o amarelo, que é o solar, o verde é a bateria, e o reto ali, azulzinho em cima, é a carga, que são os pivôs, são as bombas, todas as cargas que você tem numa fazenda dessa, que chega a 9, 10 megawatt de demanda, né? E então você vê o verdinho, ora ela fica descarregando, que é quando existe uma falta de sol, ora ela está se descarregando quando descarrega quando tem a falta de sol, se recarrega quando tem um excedente, e assim por diante. Ela fica o dia inteiro fazendo esse funcionamento de um amortecedor. Então nós dimensionamos ela pequena, há um acerto na demanda, né, no manejo da agricultura, que é nada mais do que resposta à demanda, quando a gente fala aqui na linguagem do setor elétrico, né? Eu tive que fazer uma boa conversão da nossa forma de falar, né? Como que é reserva girante, você chegar lá e falar, tem que ser outra forma de se contar essa história. E no finalzinho do dia, se faltar 1 hora, 2 horas, você entra com o gerador diesel ali. Então a redução do consumo aqui, o custo da energia, ele reduz drasticamente com esse sistema. E é altamente replicável, né? Então, vou mostrar aqui um pouco dessa fazenda para vocês, um vídeo aqui também, acho que ele ilustra bem, mas para você ter uma ideia da proporção, dentro dessa fazenda são 50 quilômetros de rede elétrica, rede interna, tá? Não tem conexão com a concessionária hoje, não tem disponibilidade de demanda ali, em 34,5, com uma série de transformadores, inversores nas bombas e reservatórios ali que variam de 500 milhões de litros de água a 1 bilhão de litros de água. Então, assim, é algo muito grande. Em termos de adutora de água subterrânea, tem mais de 100 quilômetros. Então, é praticamente uma empresa de saneamento dentro da fazenda com tanta água que é movimentada. Então, vocês têm ideia do consumo de água que se tem aqui. Opa! Esse vai agora. Consegue disparar ele?
Tem um vídeo aqui. Não está indo? Bom, vamos lá. Então, eu acabei já... Vamos passar o vídeo, não está indo, não tem problema. Depois a gente passa. Lá no stand a gente tem ele. Então, é tudo sobre o que eu falei. Ali são, para vocês terem uma ideia, são 50 pivôs de irrigação. A água vem do subsolo, do aquífero. São poços de 300, 400 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia da demanda energética que tem ali. E ali a gente acaba fazendo todos os lados. Então, a gente faz a geração, faz a modulação durante o dia e faz a resposta à demanda. Tá? E aqui eu estou trazendo aqui também um outro exemplo, né? Isso daqui demonstra, eu acho que só para finalizar, fechar esse ponto do agro, que a solução não necessariamente é levar rede, né? Uma reflexão que a gente faz, né? Que foi feita hoje de manhã aqui também. Existem soluções distribuídas e principalmente a coordenação regional. Né? A coordenação regional que existe excedente de energia, mas ali falta. A gente pega uma região grande do Brasil em que falta energia. Né? Não tem entrega de energia, e como é que a gente coordena isso? Né? Como é que a gente vai pegar esse excesso, passar para ali, que é uma região, por coincidência, o Nordeste, que está tendo curtailment. Então, tem curtailment, mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma demanda reprimida. Então, essa aqui é uma questão para que pode ser muito bem endereçada pelo DSO, que a gente discutiu hoje de manhã. Né? E aqui eu trouxe é sobre um paper, foi publicado, acho que foi semana passada ou retrasada, não sei se alguém chegou a ter acesso a esse paper, que é sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é esse grid defection. Grid defection, que é o pessoal sair da rede, né? Os consumidores quererem sair, né? Longe de querer defender uma ideia dessa aqui, eu sei que todos os amigos aqui das concessionárias, mas é algo para se ficar atento. O que está acontecendo lá, eles pegaram as regiões dos Estados Unidos em que tem a maior incidência solar, né, e que tem as tarifas mais altas, e eles começaram a fazer as comparações do que é mais barato. Se é mais barato estar na rede ou se é mais barato ficar off-grid. E eles chegaram à conclusão que em alguns dos estados, como vocês vão ver no gráfico da direita ali, no Havaí, então já tem 2 concessionárias ali que já estão muito mais barato. O verdinho é o off-grid e o amarelinho é a rede. Então, em dois estados, não, no San Diego também, se não me engano, São Francisco, você pega essas 4 últimas ali, elas estão mais baratas, né? E aí a grande preocupação que a utility tem que ter, para não entrar nesse que eles chamam lá do espiral da morte, que vai saindo um, e aí sai o outro, e aquele custo vai ficando remanescente, e assim por diante. Quanto mais gente sai, mais custo vai ficando para quem fica, e cada vez mais se viabilizam esses sistemas. Em paralelo, o que acontece? A inflação, subindo as tarifas, a queda do custo da placa, a queda do custo da bateria, e essas soluções vão ficando cada vez mais e mais baratas. E isso vai ficando cada vez mais fácil de se fazer essa migração. E é uma reflexão aqui que eu quis trazer aqui para vocês, mas das utilities talvez serem quem faça isso primeiro, né? Realmente, será que é construir rede? Será que não é mais fácil fazer um atendimento local? Como é que eu vou construir isso, né? Que isso saia, né, ou parta da própria utility, para que não aconteça isso que está, essa tendência ou essa preocupação dos Estados Unidos, né? Como é que vai ser se todo mundo começar a sair? Então, era uma reflexão que eu queria trazer, mas, em paralelo, aqui é um pouco até chovendo molhado aqui, né, do que o pessoal está falando, que é a famosa curva do pato, né, que o Zucarato falou, hoje que o Thiago também mostrou um pouquinho. Eu peguei aqui 2, aqui, essa da esquerda era lá na Califórnia, como eles viam lá em 2013, né, aqui aquela primeira curva ali, que era praticamente flat ali, azulzinha. Eles olhavam em 2013 e falavam, olha, vai ter uma queda na demanda líquida, essa barriga do pato, em 2020, que vai chegar lá por 12 giga, né, na hora do pico do solar. E o que aconteceu? Eles falaram, não, vamos precisar de uma rampa de 13 mega. No final, o que aconteceu? Isso daqui aconteceu muito antes, né, em 2018, se você for ver lá aquele do lado direito, né, aquela do patinho ali azul, eles já estavam lá para baixo de 10, essa rampa de subida, né, tinha que sair para baixo de 10. Em 2023, o que aconteceu, na verdade,
foi a curva do Canyon. Na verdade, é o precipício. Ela vai para praticamente zero. Vai para praticamente zero na hora do almoço e volta lá depois à noite com uma rampa maior ainda, né? Se falando lá em 20 gigas. Né? 20 gigas. E a gente viu aqui a apresentação do Zuccarotto falando em 3 gigas, o crescimento disso em 3 gigas por ano aqui no Brasil. Então, assim, é crítico e algo tem que ser feito, que é flexibilidade, né? Eu trouxe aqui essa curva que foi publicada no final do ano passado, né, pelo ONS, no Parpel, do fim do ano, e piorou já, né, essa rampa aqui já está pior, já está até desatualizada, apesar de ter sido há 10 meses atrás. Então, lá em 2000, e aí é muito rápido, né? Você vê, em 2019 a carga líquida estava ali praticamente reta, né, a verdinha. Em 2023 já foi para 13 GB de diferença e já está para mais de 20, né, esse ano. Então, assim, está evoluindo muito rápido. Em paralelo, o curtailment, também se foi falado aqui, também evoluindo mais e mais, também do Parpel do final do ano passado, quando se projeta todas as custes assinadas, né, e todos os projetos que já estão anunciados, a gente fala em um curtailment de 50 GB em 2028. 50 GB, quando você pensa que tem uma carga de mais ou menos 100, né? Então é muita coisa para a gente desperdiçar. E aí vem, obviamente, a solução de flexibilidade, né? Não sei se o Matar está aqui, que ele falou que a bateria não é a solução para todos os problemas, mas é para parte deles, né? E aí que eu trago aqui um projeto que é o nosso maior projeto industrial, talvez seja o maior projeto industrial do Brasil, com armazenamento, que está atrás do medidor, mas faz exatamente essa função que é o peak shaving, né? Esse aqui é o caso que a gente tem na Vale. Nós tínhamos lá uma demanda contratada de 10,5 flat, né? Então, qualquer momento do dia, mas esse porto ele não tem uma carga que é flat, né? Então ela varia bastante e tem espaço para se carregar essa bateria, né, em algum momento. O que nós construímos lá? Nós construímos baterias que ficam atrás do medidor. Acho que não está ainda aqui, estou tentando passar. Agora foi. E a gente reduziu fora da ponta essa demanda para 9 mega. Então, fora da ponta a gente tem lá, e quando ultrapassa a bateria entra e aporta a energia. E na hora da ponta, o que acontece? Que é exatamente a rampa de subida, né? O que a gente está fazendo é reduzir a demanda nesse momento. 5 horas, 7 horas, entra a bateria e ela diminui para 5 a importação da rede. Então, nesse momento que é mais crítico para a rede elétrica, a bateria está aportando a outra metade da potência. E ela pega e volta lá pelas 9 horas da noite, entra de volta, a gente recarrega a bateria, a rede já está mais aliviada, já está estável, né? Foi o tempo de ser feita a modulação da hidrelétrica, e aí a gente já fez esse alívio e já fez esse serviço ancilar para a rede. Nada mais é do que o peak shaving, só que na frente do medidor, numa escala muito maior, né? Então, existe sim potencial, existem casos no Brasil fazendo. É uma bateria que está funcionando praticamente 1 ano e meio. Na semana passada a gente mediu quanto que a gente já transitou dentro dessa bateria. Foi praticamente 1 gigawatt-hora já de carga e descarga ao longo da vida dela. Então a gente tem bateria, tem caso no Brasil, está funcionando, autônomo, ninguém fica ali, né? E para concluir, só vou mostrar aqui uma foto aqui das baterias, para vocês verem o tamanho do que são baterias da Tesla, né? A Megapack, né? Foi uma das primeiras que vieram para o Brasil. Na verdade, as únicas que vieram para o Brasil da Megapack, mas são 4 containers que fazem 10 megawatts legal. E aí acaba fazendo esse serviço aqui, tá? E cada vez mais tem avançado, as baterias têm ficado menores, mais densas e mais energia no mesmo espaço físico, né? Então era isso, e agora eu fiquei sabendo que o vídeo está ok, então pode passar o vídeo da fazenda aqui só para concluir. No meio aqui é um dos reservatórios de água, tá, para vocês terem uma ideia. Ali no fundo está a usina. Tem mais ou menos 2 mega de solar.
coordena, né, com todo o software, com toda a automação, a geração com a usina. Então, à noite, a gente ainda captura o excedente que tem da usina, é uma usina de fio d'água. Então, durante o dia, captura o excedente do solar, à noite, captura da usina. Então, sempre a bateria está carregada. A gente, fazendo uma equivalência, são 8 pivôs simultâneos, né, mas, óbvio, você nem sempre usa todos juntos, né, sempre ao mesmo tempo. Mas é isso aí. Já saiu uma safra aí de feijão com essa energia, mais de 1.000 hectares. Mas com isso concluo aqui a minha parte. Obrigado. Né? Parabéns, Sérgio. Excelente, viu? São 16 anos já que eu venho, exceto aquele ano que a gente não pôde vir, né? Por causa da pandemia que a gente fez online. E sempre a gente aprendendo, né? Então, muito interessante isso que você colocou aqui. Eu só queria lembrar o seguinte, além de você ficar off-grid pela falta de energia disponibilizada pela concessionária, você fica fora também dos impostos, né? Porque muito se fala do preço da energia no Brasil, mas, assim, números aproximados, a gente está pagando hoje na conta de energia 50% de impostos, né? O governo do estado fica tranquilo, porque tem quem arrecada para ele, muita gente nem pensa que aquilo é imposto, né? Na conta da Enel é cara, da CEMIG é cara, da Copel é cara, e se esquece que, na verdade, são simples arrecadadores de impostos para o estado, né? Então, muito interessante, um alerta para as concessionárias, né? Cada vez mais isso vai ficar comum, né? Vamos ficar off-grid. As grandes mansões lá de Hollywood hoje, elas estão totalmente desligadas do grid. Não precisa de medidor, não precisa nada. Okay. Bom, muito obrigado, viu? A segunda apresentação vem da SNC, dos Estados Unidos, Whittle. Good evening. Thank you very much for giving me the opportunity to present today. I'm with SNC Electric. Our company has been in business for over 110 years, and we pride ourselves on inventing new products and solutions that are needed in the industry. And I will highlight later some of the solutions that we created. There is no secret that extreme weather is happening everywhere in the world. Maybe 20, 30 years ago, it was happening only in some places. There was always more exposure to hurricanes in the southeast of the United States, in the Caribbean region, also in the Pacific. But I think we see more today than we've seen before. There's either extreme droughts, extreme flooding, hurricanes, tornadoes. So I would like to talk today about what we can do to build a grid that can be resilient and survive during those events. There is a difference between what we call reliability and resilience. Reliability is something that we build in a grid to sustain its operation reliably during normal events. However, with extreme weather, we have to think about resiliency. That is, the grid not only has to operate correctly during the extreme weather, but it has to survive it. And one example of that is what happens if the equipment is destroyed, switchgear flooded, and there's no more operation. What I would like to talk today about is a very specific case, one of our customers, Florida Power and Light, that work very hard to build such resilient grid. And as you know, Florida has always been affected by many hurricanes. Some years it's been more than 2 or 3. Some of those years have been extremely damaging. So I would like to walk you through
the various stages of their experience. So what happens before the storm? Obviously, you have to prepare, you have to build the grid to make it resilient. So what you typically do is you harden it. You harden it by doing routine work, like pole inspections, line inspections. You can deploy more wind-resilient poles. Obviously, vegetation management is super important. Undergrounding. If you don't want your gear to be destroyed by hurricane winds, you can deploy it underground and it will become more resilient. Florida Power and Light has been looking at this problem for many, many years. And what they determine is that traditional changes to the grid in just the switchgear, in the hardware, in pole and lines are not going to result in improvement that is significantly better than before. So they've been collecting data over many years. And I remember in 2002, I asked them the question, why are you measuring everything? What is this for? And they said, we don't know, but we want to learn. We want to find out what those numbers mean. And the conclusion they came to was that they need new solutions. They need new equipment that is going to help them to improve those numbers. And this is the example of 3 product families that SNC developed, some of them working very closely with Florida Power and Light. And those solutions, new technology, has been deployed successfully, and I will hope to show you some of the results. So 7,000 Intelleraptors, 95,000 TripSaver 2, 30,000 VacuFuse 2 devices. So let me just briefly describe what Intelleraptor Pulse Closer is. Most of you know about breaker recloser technology. This technology was developed over 60 years ago. We still use it today, but it's not sufficient. It does not provide the type of solution that is needed. So when we designed Intelleraptor in 2008, we wanted to come up with something that is significantly better. And the key difference between a recloser and Intelleraptor Pulse Closer is the pulse closing. So while it interrupts the initial fault the same way as breaker or recloser, when it closes back, it allows only small amount of energy, fault energy, to pass through. And that has significant impact on lines, on power, on splices, on power transformers. So it helps to keep the system healthy. And this happens most of the time during storm conditions. This is where you have to have your system healthy. You cannot abuse it by closing continuously. In addition, we designed this device to be easy to coordinate. As you know, protection coordination is a challenge. And if you have multiple devices in series, you have coordination issues. So besides the substation breaker, perhaps you can have 2, maximum 3 reclosers in series. Intelleraptor has no limit when it comes to how many devices you can deploy. So that allows for much greater segmentation. If you have long feeder lines, you can divide it into smaller sections. Last but not least, Intelleraptor is a very powerful device. It has a powerful computational platform. Not only analyzes the data, but it also is a platform on which we run our IntelliTeam system, which is fault isolation and restoration. It is completely distributed. It works very effectively. It restores power to those damaged sections very quickly. TripSaver 2 cutout mounted recloser. This is a relatively new device. This was designed in 2016. Very
good success. It replaced cutout fuses on lateral circuits and by allowing the reclosing in a device like that, we can mitigate the impact of over 80% of temporary faults. So what it translates to is that you don't have to send a crew to the field and find out what happened, replace that fuse. So a very successful way to improve reliability for customers. They don't see the same type of interruptions. They don't have to wait for hours without power if the fault was temporary. But also for the utility, it's a huge reduction in O&M cost, operation and maintenance. And that money could be used for something else. Lastly, vacuum fuse 2. We've been told this is a device introduced in 2020, also working with Florida Power and Light. There are many transformers that experience faults without having any internal issues. So in this case, the fuses are blown and somebody has to make a trip. If those transformers are in remote locations or hard to access locations, it again causes a long-term interruption for the customer and costs a lot of money to sending the crew. So this is about preparing the grid for extreme weather. Now let's see what happens during the storm. I've mentioned Florida and the hurricanes. So just an example, on the top, I don't know if it points so you can see, oh, can you? Yes. So those two pictures, as you can see, there is something, the number is 1.9, 2.8. This is a cyclone damage potential index. So what this describes is how severe is the hurricane. It's not only the wind strength, it's also the radius and how quickly it moves. So you can see that Charlie had 1.9 and Wilma had 2.8. So this is before the program was started in 2006 at Florida Power and Light. Down below you can see Irma at 4.3, much more severe hurricane, and Ian 6.0, very destructive in 2022. Why do I mention that? Because you'll see the next slide, what happens. So if you look at this blue line, this is Wilma, before the program started. It took 1 day to restore 13% of customers, and almost 18 days to get to 100%. Very long time. By comparison, if you look, and this is only 2.8, so Hurricane Ian at 6.0, look at this. 1 day, 66% of customers had power back on. And this happened only because FPL invested in the program. 100 customers 8 days later. Imagine this happening before the program started. So this was a phenomenal success and a proof that it does make sense to build resilient grid like that. So I mentioned that FPL is known for data analysis, and they analyze the results very carefully. So we asked them how our devices performed, and they told us that just in 6 years, Interruptor saved 4.2 million interruptions. It is a huge number. TripSaver 2 saved 8,500 interruptions within 4 years. Those are the lateral circuits. So altogether, we saw 71% drop in momentary outages. That's a huge success. So the MAIFI index dropped significantly. And that obviously leads to 93% less complaints with customers.
that is very important, especially these days when customers depend so much on electricity. There's a lot more work being done from homes. People have a lot more electronic devices, so it is super important to have reliable power. Now, what is truly amazing is that if you look at this, 30%, the rates remain 30% below national average in Florida, because those programs may seem to be very expensive, but still, this is what happened. Another metric, interrupter fault, how many fault interruptions potentially could have happened without interrupter in 1 year alone. And I apologize, those numbers are snapshots from different years because different equipment was deployed at different years throughout the program. So I can't just show everything consistently. But for instance, in 2020, Florida Power and Light calculated that it would be almost $2.8 million interruptions that customers would experience. So actual number was 1.5. So this is what was avoided. Just 1 year only. Something that is very important to everyone, SAIDI. Overall, SAIDI dropped significantly, but this is on a good day. This is when there are no hurricanes. So building a resilient grid is not only important when you expect extreme weather. It does improve day-to-day operation of the grid. And again, by comparing data from prior year, on a good day, FPL saw an improvement of 39% since 2002. And they were named one of the most reliable utilities, investor-owned utilities in Florida. So again, kind of summary, by deploying those devices, you can see how much reduction was achieved over the years. And again, different time frame. This is just 2015 versus 20. Both in SAIDI and SAIFI, but also in O&M cost, operation and maintenance. Again, that savings can be applied to capital expenditures. This is how you fund the program. This is how you can afford to build a resilient grid, just relying on the savings, because the intelligent devices will make it available that way. One last example, because people often worry that building a grid could be so challenging and it will take many, many years. So this is how reliability has improved. This is particular SAIDI numbers from 2006 to 2020. FPL acquired Gulf Power in 2018. And as you can see, Gulf Power reliability was really bad. And this, we are talking over 100 minutes. And FPL was already about 50. It took them just 2 years by applying the same resilient method to get the numbers to where FPL is. So this is something that can be done and can be done quickly, just when you know how to do it and you deploy the right approach. So again, just to summarize, it's been a long journey for Florida Power and Light, but they pioneered this approach. They measured everything and they came up with proper solutions.
Our company, as a partner, was very happy to come up with some of those solutions and deploy them. We know about the storm. Ian was the strongest storm recorded in the last 50 years, and the system performed beautifully. And again, we got the bonus, which is great performance every day. Thank you very much. I'll be here to answer the question. Ok, interessante os números, né? Porque essa restauração, ela tem, além da satisfação do consumidor, traz também faturamento, né? Ficar 18 dias lá para restaurar o consumidor, são 18 dias sem faturar, né? Então, eu acredito que isso aí possa ter um efeito bem benéfico na questão de você trazer uma relação de custo-benefício boa, né, para o negócio. Muito obrigado, excelente a sua apresentação, os números são muito interessantes. Eu vou pedir ao Juliano, da Mega Brasil, para fazer a sua apresentação. Olá a todos. Eu quero, antes de começar, perguntar uma coisa para saber quem vai me julgar aqui. Quem, quando era pequeno, andou na traseira de uma Brasília ou de um Fusca no porta-mala ali aberto? Quem fez isso? Levanta a mão, por favor. Quem está com a mão abaixada não vai me julgar. Então, eu posso continuar. São poucas pessoas. A gente vai falar sobre um tema totalmente relevante aqui. E primeiro parabenizar o Ciro por sempre trazer essas discussões de uma maneira muito abrangente, né? E essa é uma foto que eu não deveria mostrar, mas sou eu quando iniciei a carreira como eletricista, ajudante de eletricista, eu já estava como eletricista, instalando um maxímetro, que era um equipamento que fazia o registro da corrente máxima que passava naquele condutor, aqui na baixa tensão, né? A questão de segurança ela pode ser discutida em um outro momento, a gente pode falar nisso mais para frente. Mas o meu encarregado, na época, tirou essa foto com muito orgulho, porque eu estava seguindo todos os procedimentos, né? Mas essa era a maneira como a gente trabalhava, essa também. E o maxímetro está ali, né? Isso aqui é numa rede subterrânea, mas ele também estava capturando ali na baixa tensão essas correntes. E eu estou operando ali um gráfico que é analógico. Então, não sei se alguns de vocês conhecem, mas você tem que dar uma corda nesse gráfico, como se fosse um relógio. Então, ele fica com uma corda, ele fica ali alguns dias fazendo um rolo de papel passar. E com isso e uma agulha com uma tinta que ficava movimentando para registrar a tensão que estava sendo medida naquele momento. Então, essa era a metodologia que a gente utilizava em 1996. Imagina, então, como era a operação disso no dia a dia. Se a gente for pensar quais são os benefícios, né, ou as limitações desse sistema. Por que um sistema assim ele poderia ser mais analógico? Quão analógico era esse sistema quando a gente fala, talvez, em comparação com digitalização, né? Podia entupir a agulha, podia parar a corda, enfim, um monte de coisas poderiam afetar ali aquela medição, a má operação de quem estava ali fazendo a instalação, dezenas de fatores. Se a gente for pensar na operação disso, ir lá, instalar esse equipamento, depois ter que ir lá de novo retirar e pegar esses dados estavam registrados num papel, e aí depois passar isso para fazer uma análise, né? Se a gente pudesse melhorar esse sistema, o que hoje a gente fosse fazer um brainstorming aqui, o que poderia ser diferente, né, com tudo que a gente tem de tecnologia? Então, é isso que eu tenho um pouco de orgulho, né, de ter começado minha carreira trabalhando nisso, e hoje
apresentar para vocês o que a gente tem de solução como monitoramento, sensoriamento de rede. Quando a gente fala em digitalização, não é simplesmente tirar os dados que estão num papel e passar por um Excel, né? Você ir até o campo, anotar e passar numa planilha. A digitalização ela é muito mais que isso. Então, imagina um mundo em que a gente tem muitos intempéries, imagina no futuro, tá? Quando a gente tiver muita chuva, ventania, geração distribuída com eólica e solar, tudo isso a gente tem que coordenar de uma maneira muito adequada. Então, é isso que essas soluções que a gente está vendo da necessidade e a demanda que a Megger quer trazer e vou mostrar hoje para vocês. A digitalização ela requer uma coisa básica, que é ter dados. Então, a gente sempre fala em digitalização, descarbonização, descentralização, né? E para fazer essa digitação a gente precisa de dados. Então, a medição desse sistema, a medição dos nossos sistemas, das nossas redes, ela tem que ser feita de uma maneira efetiva. É isso que a gente veio apresentar, que é o Grid Analytics, que é o MGA. É esse sensor em que é instalado na rede e que ele começa a se comunicar não só entre eles, esses sensores, ele é alimentado pela própria rede e eles se comunicam entre si no momento de falha, de evento, no momento de enviar um pacote de informações para realmente detectar se houve uma falha, se houve um evento temporário ou permanente. Envia esses dados por celular, pode ser por rádio, ou a combinação dos dois, dependendo da localização do que você tiver disponível, nesse exemplo está como celular, mas sempre dados criptografados, então você tem segurança de informação, e tudo isso é enviado por um gateway, um roteador, que vão trabalhando essas informações. Então, os próprios equipamentos têm um algoritmo, esse algoritmo identifica o tipo de falha, o tipo de evento, envia para esses gateways, e esses gateways vão mandar isso para a nuvem. E aí, todo o acesso à informação está disponível em tempo real. Não só aquela informação atual, mas o histórico de todas essas informações. Então, é isso que a gente imagina quando a gente fala vamos sair do mundo analógico e vamos para o mundo digital. Todas as informações ficam armazenadas ou podem ser conectadas com o SCADA, por exemplo, e aí essa informação ela pode ser pode ser utilizada de várias maneiras, tanto para você tomar decisão na hora de um evento, quanto também para fazer análise da rede, análise das características que você precisa para planejamento, decisão de investimento e tudo mais. Ele também consegue te dizer onde são os pontos frágeis da rede, né? Então, se a gente perguntar hoje para uma distribuidora qual é o circuito, qual é o trecho de um circuito que mais teve desligamento nos últimos 12 meses, talvez seja uma pergunta que a gente não tenha de bate-pronto ou seja custosa para obter. E com esse sistema, a gente consegue colocar uma lupa exatamente no trecho onde isso está acontecendo. Tudo isso em tempo real, datas com segurança e ter insights e análises para fazer a alocação do recurso onde ele vai dar mais eficiência. Obviamente, DEC, FEC, fluxo de energia, então a gente consegue identificar também para onde esse fluxo de energia com a geração distribuída está acontecendo. Se ele oscila durante o dia, a gente consegue detectar isso. E aí todo mundo consegue dormir tranquilo e ter uma noite de paz aí, porque a rede está controlada e tem informação, né? Como que isso acontece? Então, eu vou dar um pouco mais de detalhe. 3 etapas básicas, né? Então, os sensores que vão capturar essas informações, eles vão enviar isso através de celular ou rádio, ou os dois combinados. Tudo isso é enviado para a nuvem, e aí, através de um sistema, um MetriSense, você consegue avaliar, analisar, decodificar e ter todas essas informações à disposição, na mão, para você tomar a decisão que você precisar. É ele que vai fazer a integração com o sistema SCADA. Então, quais informações ele monitora? Correntes e tensões com formas de onda, ângulo de fase e fator de potência, potência ativa, reativa,
kWh e direção deste fluxo, harmônicos, diagrama fasorial, sequência, tensão corrente, positivo, negativo e zero. Então, a gente consegue identificar aqui se tem um condutor energizado no solo, né? E identificar esse tipo de falha. Desequilíbrio de corrente e tensão, falhas transitórias, permanente, alta impedância, formas de onda de tensão e corrente, históricos das ocorrências. Tudo isso de uma maneira muito simples, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, tem impacto direto no DECFEC, né? Perdas para os usuários, clientes residenciais. Isso ajuda a ter as conformidades com os requisitos dos órgãos reguladores, custos de detecção de falha, entre outras coisas. Imagina a gente num circuito longo, no meio de uma zona rural, rapidamente você identificar onde é. Às vezes as equipes passam 2 dias para encontrar uma falha, alguma coisa assim. Então, ele é de grande utilidade, né? A otimização dos recursos começa a trazer um ganho efetivo. Manutenção preventiva também. Agora, como a gente está chegando no fim já do nosso dia, e vocês foram os valentes que estiveram aqui, eu vou fazer 2 perguntas, e a gente vai... Quem acertar, são 2 pessoas que vão acertar, vão ganhar um multímetro desse da Megger, vão passar lá no stand, tirar uma foto com a gente e pegar um multímetro desse. Então, a gente tem informação ali de que a alimentação desses sensores, ela acontece com correntes baixas. Ele é alimentado pela própria corrente do circuito. 1,5 ampere no modo de baixo consumo de carga. Então, a primeira pergunta é, a gente tem uma bateria reserva, tem 2 baterias ali dentro do sensor. Quanto tempo dura uma das baterias no modo de baixo consumo se não tiver nenhuma corrente? Quanto tempo dura? Quantos anos? Quem quer falar primeiro? 5, alguém falou 5? Menos? Menos? 3? Como é seu nome? O Anderson. O Anderson vai lá. Próxima pergunta é, esse equipamento ele fica na rede, uma vez instalado, essas baterias dão conta de fazer tudo isso. Medir, mandar essas informações. Quanto tempo depois de instalado esse equipamento precisa ser retirado para fazer alguma manutenção? Ou durante quanto tempo ele fica sem manutenção, sem ter que retirar? Mais? 6, né? 8, 10. Quem falou 10? Como é seu nome? Rafael. Legal. Então, antes do Rafael, depois passam lá para pegar o multímetro, mandaram bem. 3 e 10 anos. Legal? Também um equipamento com IP67, uma faixa de corrente que vai até 600 amperes, precisão de 0,5% entre 100 e 600 amperes, né? 0,5 amperes para 20 e 99 amperes, e 0,25 amperes para correntes menores de 20 amperes. O tempo de sincronização também entre os sensores que estão nas diferentes fases é de menos 30 microsegundos. Então, são características de um equipamento muito robusto, de muita qualidade. Isso faz muita diferença na hora de identificar esses problemas, de ter certeza, certificar. Tudo isso traz a segurança que a gente precisa para a tomada de decisão. Depois, dão uma passada lá no stand para ver, tem um exemplar lá, vocês conseguem abrir ele e ver a qualidade. Aqui um exemplo, né, de como são os equipamentos. Essa é uma instalação que a gente fez recentemente. Aqui os tipos de antena, então a configuração é flexível, você consegue atender a qualquer necessidade em qualquer área. Aqui a gente mostra começa a mostrar um pouco de que tipo de informação está disponível no sistema. Então, a gente fala de smart grid, né? A gente quer aumentar a segurança. Então, desde situações perigosas, aquelas falhas que a gente não consegue detectar, até a visibilidade, então sobrecargas, fugas, qualidade de energia, quedas de energia, os custos de manutenção, fluxos de energia e um balanço também de energia. Então, inclusive para perdas, a gente tem uma discussão interessante com o pessoal de perdas, né? A gente consegue, com esse equipamento, identificar trechos de circuitos e partes da rede em que você consegue identificar onde tem uma energia entrando, mas não está sendo registrada lá nos medidores. Então, fazer esse cruzamento, você consegue ter essa visão de uma maneira muito fácil. Aqui um exemplo de instalação, é um equipamento simples de instalação.
Tanto com bastão você consegue fazer a instalação. Aqui no centro a gente tem um videozinho, né, sendo feito com a cesta aérea. Então foi um procedimento que demorou total meia hora, 40 minutos para posicionar o caminhão, fazer a instalação, subir e descer. É um equipamento super simples de ser instalado, uma vez com toda a configuração sendo feita antes, né? E os tipos de falha, né? Então, algoritmos. Então, o equipamento ele tem algoritmos, ele roda algoritmos, eles se conversam os sensores entre si e entre os próprios sensores para registrar e enviar a forma de onda de uma falha. Então, você tem muita informação relevante para falar, olha, existiu a falha e é este tipo de falha, uma falha intermitente permanente, que tipo de falha é? Você tem essa informação e você consegue tomar a decisão com base nessa informação. Aqui é um pouco do software, né? É a entrada do MetriView, então também é simples de entrar. E aqui um exemplo de uma instalação feita no Equador. Ali do lado direito a gente tem os números dos sensores, os números dos circuitos, e aqui do lado esquerdo todas as informações que a gente pode obter sobre aqueles ativos. Então, gráficos de análise, diários, as formas de ondas, relatórios, alertas. A gente consegue configurar alertas para receber esses, né, no celular ou por e-mail. E aí, em algum momento, você consegue identificar trechos do circuito que estão com um alerta ou que houve uma falha. Ainda voltando, a gente consegue lá em cima, no menu em cima, fazer a leitura do histórico, então ir navegando nos dias. E é também possível extrair esses dados para fazer uma análise posterior. Gráficos de tensão, corrente, então a gente consegue identificar ali o momento e o tipo de ocorrência. Aqui também, né, os gráficos com o histórico e as curvas. O diagrama vetorial, então você consegue fazer toda essa análise de uma maneira muito efetiva e que de uma maneira segmentada do teu circuito, da tua rede. Então, isso te traz um poder de decisão e de análise muito grande. Harmônicos, análises estatísticas, você pode, né, identificar no último ano, nos últimos períodos, então é muito flexível. E identificar pontos frágeis da rede, né, como eu já tinha mostrado. Então, isso é um outro tipo de análise em que você pode olhar a sua rede e ver, eu preciso fazer investimentos mais nessa ponto do que nesse. Existem sinais de falhas intermitentes que estão acontecendo nesse trecho que certamente vão levar a uma falha maior, então eu posso agir preditivamente. Esses são alguns dos projetos que já estão instalados. Daqui a algumas semanas eu vou lá para Trinidade e Tobago fazer a instalação de um próximo. E a gente tem um exemplo, eu vou trazer aqui, né, só para a gente entender como foi. Esse também foi esse ano, há uns meses atrás. Eu estive lá no Equador, então a gente está vendo Quito lá em cima, e aqui do lado é a divisa com a Colômbia. Então, é uma região bastante complicada de trabalhar ali. E eles têm uma petroleira que tem essa rede. Imagina no meio da selva aí, né? Essa é a configuração da rede. Então, 15 km para um lado, 10 km para o outro, né? A antena está bem ali no centro. Então, a solução aqui foram sensores, né? 7 jogos de sensores com esses 2 tipos de antena, né? Então, dependendo da altimetria, da configuração, da distância, faz a opção pela melhor solução. Aqui os gateways, eles têm uma placa solar também, então há direcionamento para eles para melhor capturar o sol, né? E aqui é um pouco da instalação, quer dizer, o pessoal fazendo a instalação numa antena que eles já tinham, então foi possível utilizar lá as antenas. Um diagrama, enfilar lá, esquemático para a gente entender, né, e como isso vai migrar para dentro do sistema. Então, isso foi a decisão de se instalar esses sensores nestes pontos, porque era o ponto inicial. Então, esse é o ponto de partida para monitoramento da rede. E aqui algumas fotos, né? Então, o P2,
Aqui o pessoal também com a cesta aérea. Aqui o P1, então as instalações. O P3. O P7. Aí dá para a gente ver nessa placa, né? Ela está bem úmida, então é um pouco dessa característica robustez desse equipamento, né? Que foi desenvolvido lá em Israel, então ele é muito robusto, IP67, justamente para aguentar tudo isso. O P6 e o P4, aquele vídeo que a gente já viu. É isso, essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Parabéns. Desde as primeiras edições do Fórum, né, a gente sempre tentava achar justificativas para o Smart Grid, né, o retorno sobre o investimento. Né. Antigamente, a gente falava só na questão de perdas, né, era o grande vetor. Né, e agora a gente já está vendo com essa questão da resiliência, né, que você pode aplicar outros critérios. Interessante ver que os seus sensores vão se integrar também com os esforços para a redução de perdas, quando você pode fazer balanço energético segmentado, né, e descobrir em algumas áreas que você está tendo uma perda de faturamento mais acentuada. Né. Então, são coisas que vão acrescentando e vão se somando, né, e o efeito disso pode ser um retorno sobre o investimento positivo, né, porque tem aquelas duas palavrinhas que assombram a gente, que é o investimento prudente, né. Você pode fazer o melhor investimento do mundo, se o poder concedente entender que não é investimento prudente, ele não vai passar para os seus ativos e você vai ter, provavelmente, grandes problemas. Né? Então, muito obrigado aí pela apresentação. Eu vou pedir agora ao Luciano que nos brinde com a apresentação aí sobre o SAP. Boa noite a todos. Para mim sempre um prazer, viu, Ciro, né, participando do evento, né. A gente já veio participando de longa data, né. Ciro é um grande parceiro da SAP também. Os eventos que eu organizo da SAP, o Ciro sempre é uma pessoa que está nos prestigiando, né. É sempre bom rever amigos também do setor, né. E agora eu quero mostrar um pouco da SAP, como é que ela está posicionado no setor elétrico, né, frente aí aos desafios que os nossos colegas apresentaram. Tá? Eu estou na SAP há 8 anos, né, eu também vim do setor elétrico, tá? E estou na SAP há 8 anos, passando por um momento de transformação da empresa. Eu vivenciei muita coisa acontecendo na SAP. Eu sempre comento que eu tinha uma percepção da SAP ser uma empresa de RP. E quando eu comecei a trabalhar na SAP, eu vi que ela é muito mais do que isso. Ela consegue cobrir toda a cadeia de valor do setor elétrico. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Falando um pouco do nosso propósito, né? O propósito da SAP é ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso lema. Tá? A SAP está presente aqui no Brasil. Tem um escritório de negócio em São Paulo, Rio de Janeiro, e o SAP Labs no Rio Grande do Sul. O SAP Labs acho que é a única empresa das Big Techs que tem um laboratório no Brasil. Isso é muito, muito relevante para nós. Né? 2 centros de experiência, um no Rio Grande do Sul, que é no SAP Labs, e outro em São Paulo, que fica aqui no nosso escritório. Tem 4, no conceito de inovação também, a gente participa bastante desse ecossistema, né? Através do SAP Labs, tem o SAP App House, que é um parceiro da SAP também, com foco em inovação, o Cubo Itaú e Nova Bra. Mais de 400 parceiros, né? Cobrindo toda a cadeia. A gente tem aí a satisfação de poder falar que a gente atende praticamente quase que 100% do setor elétrico brasileiro. Né? 95% das empresas estão conosco, né? E dentre as quais tem muitas aqui presentes. Né? 90% das empresas do Ibovespa utilizam SAP. Tá? Falando um pouco
Da nova plataforma, mais de 3.600 clientes já migraram para o S/4HANA, que é o novo ERP da SAP, né, que eu vou estar falando para vocês, e mais de 480 clientes com o SAP for Utilities, que é o sistema comercial da SAP, que inclusive a Celesc foi a primeira empresa brasileira a implantar. Está na vanguarda aí nessa plataforma. Tá? Bom, falando um pouco do laboratório, esse é o nosso laboratório, que fica em São Leopoldo, né, dentro da Unicinos. Tá? Ele tem como principal foco realmente estar presente aqui no mercado brasileiro. É um compromisso da SAP frente às necessidades do setor, inclusive o tema regulatório, né, temas regulatórios. A SAP, há mais de 4 anos, vem desenvolvendo um programa de localização para atender as necessidades do Brasil e já no core da aplicação. Tá? Ela convidou clientes do setor elétrico para discutir, para que os nossos clientes parem de desenvolver soluções Z, né, fora do sistema. Também serve de atendimento, né, e projetos sob medida também. O SAP está aberto a todos vocês, aos nossos clientes, para poder desenvolver soluções sob medida de inovação. Né? Então, a gente tem um grande orgulho aí. E, cada vez mais, a SAP vem investindo no laboratório. Falando um pouco de tendências, e aí capturando as mensagens dos nossos colegas aí, a gente está vendo o setor elétrico passando por grandes transformações. Né? Questão da geração distribuída, a abertura do mercado livre, né? Questão da storage, né, mobilidade elétrica, tem a questão dos investimentos cada vez mais em energias renováveis, solar, eólica. Isso é um desafio aí para a gestão do fluxo de potência, né, para você estar controlando todos esses dados. A questão do próprio Smart Grid, a medição inteligente, né, que vai estar trafegando grandes volumes de dados pela rede. Né. Aí, expandindo um pouco para outros cenários, o marco regulatório do setor de saneamento, nova lei do gás também, então um pouco para explorar todo o cenário de utilities. E o que é importante com essa mensagem? Se as empresas não estiverem preparadas com uma plataforma robusta de gestão, né, conectados com soluções de negócio, com ponto de negócio, elas não vão conseguir atender e caminhar frente à inovação que o mercado espera, né, que os nossos consumidores, clientes, esperam. Então, a base de tudo, a fundação, vem de uma plataforma robusta. E como é que a SAP... Bom, aí é só para expandir um pouco mais o racional, as empresas agora elas estão se moldando para explorar novos fluxos de receitas. Né? O mercado está se abrindo, os clientes estão ávidos por novos produtos e serviços, né? Ao mesmo tempo, a empresa tem que cuidar melhor do seu cliente, não somente no aspecto do atendimento, mas também das necessidades dele, né? Frente aos novos anseios que estão surgindo. Tá? Atender as questões regulatórias, né? E o tema da ESG também, né? Questão da sustentabilidade, e mais do que tudo, impulsionar a excelência operacional. Tá? Você realmente preservar o investimento que você faz nos seus ativos. E você vai ter que ter soluções, né? Análise preditivas, preventivas, para todas essas aplicações que uma empresa do setor elétrico tem. Tá bom? Então, para fechar o raciocínio, e aí como é que a SAP habilita tudo isso? Desse lado esquerdo aqui, a gente tem o core da SAP, que é o RP, que é o S/4HANA. Né? Então, o S/4HANA, eu vou evoluir mais para frente, mas é uma plataforma atual da SAP que incorpora um banco de dados em memória, capaz de tratar grandes volumes de dados e um processamento infinitamente superior. Ou seja, as informações transacionais e analíticas elas são tratadas em tempo real. Tá? Esse é o grande diferencial. O sistema comercial também está do lado esquerdo, né, que é o S/4HANA Utilities, também o RP, e ele compõe o quê? Toda a parte de operação, manutenção, gestão de ativos, projetos, finanças, recursos humanos, suprimentos, está dentro dessa governança desse lado aqui. Do outro lado, a parte do Cloud for Energy é a solução de MDM da SAP para o tema do AMI. Então, a SAP tem uma plataforma de MDM
que faz toda essa conexão com a medição inteligente, né, diretamente aos head-end systems, tá? E conectados com o nosso sistema comercial da SAP ou não SAP. A gente também tem o que a gente chama de Industry Cloud. O que é Industry Cloud? A Industry Cloud é a SAP, no mesmo conceito da Apple Store lá do passado, ela desenvolveu o SAP Store. É o quê? Para acelerar a inovação. Então, a Industry Cloud são parceiros da SAP, clientes, que podem desenvolver soluções de inovação utilizando a plataforma da SAP. E essa plataforma aqui embaixo, a Business Technology Platform, é a plataforma de desenvolvimento da SAP. Todos os produtos da SAP estão e foram desenvolvidos em cima dessa plataforma. O que a SAP fez agora? Ela disponibilizou para o mercado, para parceiros, né, clientes, né, para poder desenvolver soluções também na plataforma e tudo conectado com o core da SAP. Aqui a solução de MDM, um pouco para mostrar o esquema, né? Todo o processo de validação, estimativa e edição já está pronto, inclusive com inteligência artificial incorporado nessa plataforma. Tá? SAP faz parte do comitê global de AMI, né? Tanto do lado das empresas, clientes, auditidos, como de fabricantes. E agora eu vou mostrar o S/4HANA para vocês, que para mim foi uma grande surpresa quando eu fui para a SAP, porque para mim o RP era aquela telinha azul, difícil de mexer, né? com 300 cliques para você fazer uma aprovação. E o SAP HANA, ele revolucionou a forma de tratar o negócio, vamos dizer assim. Tá? Então, hoje mais, fazendo um paralelo com o celular, quando foi inventado em 2007, né, ele revolucionou, né, o conceito da época. Só que ele precisou incorporar novas tecnologias para atender às necessidades atuais. Né? O celular de 2007, você não conseguia fazer entrar no iFood para pedir um lanche, né? Não tinha o Waze, né? WhatsApp, não tinha essas funcionalidades. Ele teve que evoluir, incorporou tecnologias, ele expandiu a sua cobertura, né, de atendimento. Da mesma forma, aconteceu com o RP da SAP. Ela, desde 2004, ela vem evoluindo. Então, se você pegar a carinha do RP 2004 versus a carinha de 2022 para mais aqui, é uma nova cara. É como se fosse um celular na palma da sua mão. Tá? O RP hoje é isso. Tá bom? Então, é uma nova experiência do usuário. Né? Você tem numa única tela todas as informações que você precisa. Tá? Analíticos incorporados, como eu falei, permite você tratar informações transacionais e analíticos ao mesmo tempo. Né? Por quê? Porque ela tem machine learning incorporados e tecnologias inteligentes. Então, isso aumentou em muito a produtividade, né, dos usuários. Além do que, não é mais o RP não é mais um RP como repositório de dados. Ele passa a tomar decisões, ele passa a auxiliar o usuário na tomada de decisão, gerando insights. Ao mesmo tempo, tem diversas aplicações já da SAP, que ela incorporou a parte de machine learning, inteligência artificial, já fazendo um processo de ponta a ponta. Né? Então, ela revolucionou a forma como a tarefa é feita. Então, o usuário ele passa a estar mais focado em tarefas mais estratégicas. Tá? E mobilidade. Né? Então, todas as informações você tem também na palma da sua mão, né? Através do tablet, através do celular. Passando um pouco mais, aqui uma pequena demonstração de um processo de contas a receber. Olha, você consegue avaliar todas as informações numa única tela e fazer o drill down da informação. Você consegue saber, e tudo em tempo real. Então, para quem tem um RP ainda que na versão antiga, hoje você tem que carregar o sistema, rodar em disco e tal. Isso aqui está em tudo tempo real, acontecendo ao mesmo tempo. Simplificou muito o processo. Então, um pouco do exemplo aqui. Eu vou passar para frente. Isso é um pouco para mostrar das funcionalidades. Realmente
É uma outra dimensão. E falando um pouco de inovação, como é que a SAP suporta a inovação, né? Eu lembro através dessa plataforma que eu mencionei antes, que é o BTP. Tá? É uma plataforma, é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Ele tem diversos microaceleradores incorporados, né? Inteligência artificial embutida, né? Tem toda a parte de integração para integrar com o core da SAP. Tá? Então, é uma plataforma que está disponível no mercado, inclusive, eu gosto de ressaltar isso, né? Há 8 anos atrás, quando entrei na SAP, eu falei, por que não posicionar essa plataforma em projetos de P&D do setor elétrico, né? E aí tinha aquela discussão da propriedade intelectual. Não tem problema nenhum. Vocês podem desenvolver soluções de inovação em cima da plataforma, ou através dos ICTs, né, que tem vários presentes aqui, eles podem desenvolver essas soluções aqui, que já vai estar integrada nativamente ao core da SAP. Hoje é o grande desafio. Qual que é o grande desafio hoje? Escalabilidade, né? Às vezes um projeto de P&D ele não ganha escala. Então, isso é uma garantia que é uma plataforma robusta da SAP, que você vai ter escalabilidade, vai ter integração nativa, deixa eu voltar aqui mais um, integração, escalabilidade e agilidade, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da aplicação, como na agilidade na adoção também. Aqui um evento que a gente costuma organizar no SAP Labs, inclusive tem alguns colegas, que é o Denis. O Denis esteve presente também no evento, Denis da CEMIG, né? É um evento que a gente organizou no SAP Labs há 2 anos atrás. Vários clientes estiveram presentes e também os ICTs estiveram presentes. Então, a gente vem disseminando esse ecossistema que eu falo de inovação, né? E aí, Ciro, o Smart Grid é isso, é você integrar esse ecossistema de inovação, né, para que a gente possa trazer o melhor aí para a sociedade, para as empresas. Tá? Aqui um pouco também do conceito da Industry Cloud, né? Mesmo conceito da Apple Store, agora tem o SAP Store. Tá? A SAP abriu a plataforma para desenvolvimento de aplicativos. Por quê? Porque a inovação ela é muito rápida, né? A SAP não vai ter tempo de atender todas as necessidades de uma forma muito rápida e específica. Então, convido até empresas aqui que tenham soluções interessantes para se conectar nesse ecossistema aqui. Então, você pode desenvolver a sua plataforma ou integrar através do BTP no core da SAP. São algumas exemplos de soluções. A TeamViewer é uma solução de realidade aumentada para manutenção. Tem a CIL, né, que muitos já ouviram falar também, uma solução de autoatendimento para clientes online, né, em mobile. A Alteia, que é uma plataforma para comercialização de energia no mercado espanhol, e assim por diante. Eu vou passar um pouco rápido. Então, a gente tem todo um programa de inovação para suportar a inovação junto às empresas, também startups. Tá? E o que vem pela frente? O que vem pela frente é que a gente está investindo agora na parte de IA. Mas é um desafio muito grande, aqui como o relatório do Gartner, né? Até 2028, mais de 50% das empresas que criaram grandes modelos de IA do zero vão abandonar os esforços. Por quê? É um investimento muito alto. A Microsoft gastou mais de 5 bilhões de dólares para desenvolver a primeira versão beta do ChatGPT. Tá? E como é que a SAP enxerga isso? Ela tem no seu ecossistema todos os parceiros especialistas, né, de IA, são parceiros da SAP, e ela lançou agora o Copilot, a Joule, estou falando que Joule, mas eu chamo de Joule. No nosso setor é Joule, né? Para poder o quê? Para integrar justamente, para você conseguir acessar diretamente toda a camada de IA dessas empresas aqui, protegendo seus dados, né? Evitando que você faça... que você tenha exposição dos seus dados, porque o que mais é rico na SAP é todo o banco de dados que ela tem do processo do negócio dos clientes. Então, você consegue incorporar recurso de IA com toda a segurança e proteção. Tá? Diversos lançamentos já ocorreram, né? E em todas as áreas de negócio já tem soluções de IA. Só para acabar, são releases que foram lançados recentemente em várias áreas, várias aplicações da SAP. Aqui, um roadmap para frente. Tá?
E para terminar, já que eu tenho, acho que 2 minutos, eu queria passar um vídeo do Christian Gioronasso, que é o especialista de IA da SAP, e ele vai passar uma mensagem para vocês, como é que a SAP aborda, né, e usufrui da IA nos processos de negócio. Olá, Smart Grid Forum. Olá, Luciano. Obrigado pelo convite. Pessoal, meu nome é Christian Gioronasso e hoje eu ajudo clientes na América Latina com suas estratégias de inteligência artificial. Contem comigo para ser o GPS de vocês dentro dessa jornada, sobre tudo que vocês quiserem saber sobre inteligência artificial da SAP e também sobre as tendências de mercado. Principalmente é uma jornada que exige uma atualização constante, como vocês podem imaginar. Diariamente eu tenho que estar me atualizando e recentemente eu li um report da McKinsey sobre a oportunidade do setor de utilities para empresas criarem plataformas digitais. Isso muito ligado com a evolução da mudança tecnológica, a redução dos custos e a crescente disponibilidade de recursos poderosos de inteligência artificial. Vocês veem aí, desde que o ChatGPT foi apresentado ao mercado, nós temos cada vez mais um boom de novas ofertas e olhar dentro desse mercado, saber aonde investir, é algo complexo. A SAP está preparada para auxiliar vocês na adoção da inteligência artificial, mas que ela seja relevante, confiável e responsável, pensando sobre toda essa ótica. São mais de 50 casos de uso hoje disponíveis que vocês podem aplicar nos seus negócios. E até o final do ano, a gente vai ter mais 100 casos disponíveis e de forma possível que vocês ativem diretamente dentro dos sistemas de vocês. A nossa estratégia está pautada em 3 principais pilares. O primeiro pilar é o Joule, que permite vocês conversarem com os seus dados e com os seus processos. Por exemplo, na semana passada, um CEO de uma empresa, CIO de uma empresa me mandou um print screen que ele aprovou as suas férias direto dentro do Teams, se comunicando com o Joule. Por segundo, a gente tem uma AI transparente que é pronta para uso, ou seja, formas de vocês ativarem inteligência artificial dentro dos processos de negócio que nós já ajudamos vocês. Por exemplo, SuccessFactors, eu quero ativar o Joule para que as pessoas possam conversar diretamente com uma plataforma, isso já é possível. Tem o Just Ask, que permite vocês integrarem diretamente as plataformas analíticas também com perguntas. Então, existem formas de ativar diretamente dentro das soluções SAP as soluções de inteligência artificial e, por terceiro, o AI Core, que abre um mundo de possibilidades para cientistas de dados e projetos de inovação. Então, meu tempo aqui é super curto, eu só queria passar por esses 3 itens com vocês e deixar aqui o meu contato para que a gente possa seguir esse caminho depois e encontrar qual é a inteligência artificial que a gente poderia ajudar vocês hoje. Muito obrigado e bom fórum. Isso aí, muito obrigado. A SAP é parceiro de longa data, porque desde os primeiros projetos de AMI que a gente fez, né, todas as concessionárias fizeram, a primeira grande preocupação era integrar essas leituras que vêm do campo ao módulo de faturamento, né? Então, desde ali dos primórdios, a gente vem trabalhando em conjunto, né? E a gente sabe que vocês têm muito a acrescentar para a gente. Eu achei muito interessante essa questão de vocês abrirem a plataforma, porque as concessionárias, de maneira geral, elas estão sendo atropeladas pela tecnologia do lado de fora, né? Quem tem geração no telhado, por exemplo, tem mais informação sobre a qualidade de energia do que a própria concessionária pode lhe dar, né? Então, se a gente não tiver a ajuda de outros seres ali gravitando, vai ser difícil a gente acompanhar esse gap, né? Okay? Então, muito interessante a sua apresentação nesse sentido. Vamos falar, então, agora com o Carlos, diretor da FIT, sobre inteligência artificial para a melhoria da eficiência operacional. Pessoal, boa noite. Ciro, obrigado pelo convite.
Eu vou falar aqui sobre quase que uma continuação aqui da SAP sobre a utilização de inteligência artificial. Eu vou começar mais ou menos que nem o Juliano começou, fazendo uma pergunta. Quem de vocês usa hoje IA no dia a dia do trabalho? É uma boa quantidade de gente, assim. Nós vamos falar um pouco aqui, antes eu vou falar um pouquinho do FIT. Então, o FIT é um ICT, como foi citado aqui. Ele é um ICT que tem 21 anos, ele foi fundado por uma empresa especializada em manufatura, que é a Flextronics. Foi fundado aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. Hoje a gente conta com cerca de 550 colaboradores e 3 sites principais. A gente tem aqui em Sorocaba, Jaguariúna, também no interior de São Paulo, e em Manaus, uma operação com cerca de 100 pessoas lá. O FIT é dividido entre centros de excelência, a gente tem 6 centros de excelência, e um deles está relacionado à energia, a gente tem algo em torno de 100 pesquisadores trabalhando. O que faz um ICT? O ICT normalmente pesquisa e desenvolve soluções para o futuro, soluções que vão para o mercado daqui a algum tempo, ele não concorre com soluções de mercado normal. Então, o nosso trabalho é ativamente pesquisar a tecnologia e ver onde isso se aplica. E onde se aplicar, a gente desenvolve aplicações, desenvolve produtos, e esses produtos vão ser lançados daqui a algum tempo. Então, esse é o papel principal do ICT. Os nossos clientes, normalmente, são clientes multinacionais de grande porte. Então, quando vocês olham ali 60 projetos, não parece muito. Em geral, são projetos de 10 anos, 5 anos, são projetos de longo prazo. E entre os nossos clientes, por exemplo, se vocês têm um computador da Lenovo, provavelmente, comprado em qualquer lugar do mundo, vai ter software desenvolvido pelo FIT lá dentro, assim como em outras soluções, IBM, Cisco e outros, a gente tem, ou no processo produtivo, ou no produto, a gente tem tecnologia embarcada lá. Agora, falando um pouco de IA, é o tema da moda, né? Tem perto de 70 mil empresas hoje no mundo inteiro dedicadas a soluções de IA, então 70 mil empresas, isso é bastante coisa. No meio disso tem bastante coisa boa, no meio disso tem uma motivação excessiva, algumas coisas que não são tão legais, e o meu objetivo aqui hoje é fazer com que vocês, dentro da empresa de vocês, identifiquem processos que possam ser suportados pela inteligência artificial. Uma coisa eu tenho certeza, a inteligência artificial já mudou um pouco o meu trabalho, vai mudar ainda mais, já mudou o trabalho de vocês e vai mudar ainda mais. E o ponto aqui é, como é que a gente identifica essas oportunidades dentro da nossa empresa? Onde são as oportunidades maiores operacionais? E aí, para isso, estou dividindo aqui a apresentação em 3 bloquinhos pequenos. O primeiro é conceitual, inteligência artificial é uma coisa muito grande, vamos entender um pouco cada uma das coisas que estão surgindo. O segundo é justamente como identificar dentro de casa os processos, onde eu posso aplicar a inteligência artificial. E o terceiro bloquinho são exemplos da plataforma que o FIT mesmo desenvolveu e que usa, são exemplos até de uma complexidade razoavelmente pequena, mas que são bem ilustrativos do que pode ser feito com inteligência artificial. Então, falando primeiro da parte conceitual, inteligência artificial é um grande guarda-chuva, tem bastante coisa lá dentro. Basicamente, desde que a gente inventou o computador, a gente tenta imitar a inteligência humana de forma artificial, vem daí. Então, a rigor, até código de barras, que é uma leitura automática, se enquadra em inteligência artificial. Mas não é isso que a gente vem falando ultimamente. Ultimamente, tem modelos de machine learning, modelos que aprendem com os dados, né, e formam os algoritmos através dos dados. Um pouco mais recentemente, deep learning, que são tecnologias que simulam o comportamento do cérebro humano para aprender. E mais recentemente ainda, e aí que está todo o hype da tecnologia, o que a gente chama de IA generativa, que aí nesse caso são bilhões de dados em infraestruturas gigantes que vão dar insights muito bons. Como foi falado aqui, essa última partinha, parte do chat GPT ou do Gemini e tal, não é brincadeira para todo mundo.
né? Fazer uma IA generativa é alguma coisa que custa na ordem de bilhões de dólares, entre montar estrutura, montar algoritmo, montar times de desenvolvedores. Então, é uma brincadeira ali para a Microsoft, para a Google, para esses caras. Mas a gente pode usar isso. Então, normalmente, o que se faz é uma plataforma combinada. Você desenvolve alguns modelos, você faz integração com seus sistemas e você usa essas inteligências já desenvolvidas de uma forma segura, né? Não é o ChatGPT que você contrata em casa, é um pouco diferente, mas ainda assim tem como fazer isso de uma maneira segura. Pela nossa experiência, como que a gente pode entender essa inteligência generativa? Imagine, vou explicar de uma forma um pouco lúdica, e depois vou seguindo aqui o raciocínio. Imagine que vocês têm um amigo que, por algum motivo, ele se formou em todos os cursos disponíveis nas universidades. Ele se formou em medicina, ele se formou em matemática, ele se formou em história, ele se formou em tudo. Esse é um amigo muito inteligente, você pode perguntar qualquer coisa para ele, inclusive em qualquer idioma, porque ele sabe todos os idiomas mais falados do mundo. Esse é um bom jeito de você entender o que é uma IA generativa. Por quê? Porque essa IA, ela consumiu todos os dados públicos disponíveis, consumiu o que está disponível na internet, nos livros, etc. e tal, e consegue, através de algoritmos muito detalhados, descobrir qual é a próxima palavra que vai acontecer num contexto. E, com isso, ele consegue fazer coisas fantásticas, consegue resumir textos, consegue inventar coisas, inventar imagens, etc. e tal. Então, pensem na IA generativa sempre assim, como aquele amigo que se formou em todos os cursos do mundo. E aí a gente começa a pensar onde é que a gente pode usar a inteligência desse amigo para melhorar os nossos processos. A gente pode pensar em usar ele para melhorar o atendimento ao cliente? Pô, lógico que pode. Ele é formado em tudo, ele é super inteligente, sabe falar todos os idiomas, inclusive com alguns sotaques regionais. Ele tem todos os livros à disposição dele, inclusive nas empresas de vocês, se vocês tiverem procedimentos, se tiverem troubleshooting, ele também pode aprender com contexto específico, e isso é importante, né? Porque esse nosso amigo ele tem um defeito, que é muito importante falar. Quando ele não sabe a resposta, ele inventa. Ele inventa. É o que se chama, tecnicamente, alucinação, né? É esse o nome mesmo. Então, ele vai lá. O pior é que ele inventa com uma convicção muito grande. E você acaba acreditando. E qual que é o jeito de você fazer com que ele invente menos? É você dar o contexto adequado. E, às vezes, o contexto adequado são os procedimentos, as políticas que você tem dentro da sua empresa. E aí ele não vai inventar, ele vai buscar dentro dessa base. Bom, esse amigo pode ajudar ali na manufatura, controle de qualidade? Pode. Pô, ele se formou em engenharia também. Ele consegue ajudar em qualidade. Inspeção visual é com ele mesmo, principalmente se você der o contexto. Fala, olha, essa peça fabricada desse jeito está ok, essa peça que tem esse risquinho aqui não está ok. Se você ensinar isso, ele também consegue aprender. Ele consegue manutenção preditiva? Consegue, ele consegue analisar muitos dados e falar, ó, eu já vi isso no passado, isso aqui, ó, se continuar assim vai dar algum tipo de problema, então é melhor você corrigir agora. E aí vai, análise de documentos, pô, lógico, ele consegue ler os documentos de uma forma muito rápida. Aí tem um caso interessante de um cliente nosso, que a gente desenvolveu um sistema em que tem uma norma ABNT, e esse cliente nosso tem uma série de documentos. E a norma fala, ó, você tem que ter evidências disso. Então, ele varre a norma, vê todos os requisitos da norma, varre os documentos e fala, ó, eu tenho evidência desses 10 itens aqui. Ó. Ele já monta isso aqui. E para aqueles itens que não têm evidência, pô, eu posso preparar um plano de ação. Então, ele prepara o plano de ação. Com base em qual metodologia? Você diz para ele. E ele vai lá e prepara o plano de ação com base nessa metodologia. Então, são várias áreas de potencial uso que, obviamente, vão depender da quantidade de gente que você tem fazendo aquele trabalho, né, de um problema de escala e tal. E aí a gente
vai num nível um pouquinho menor, assim, sobre como é que eu identifico as características aí de um processo que possa ser usado para inteligência artificial. Bom, algumas características aqui. Necessidade de altos níveis de cognição e criatividade. A IA, eu não vou vender alguma coisa que não dê para entregar, mas assim, a IA não vai desenvolver um produto para vocês. Muito dificilmente vai fazer isso. Mas ela vai dar insights para os desenvolvedores que talvez eles não tenham naturalmente. Vai falar de riscos que talvez eles não tenham naturalmente. Então, a chance de você desenvolver um produto melhor usando IA é bem grande. Ele não vai desenvolver sozinho. Lembre da alucinação. Ele pode desenvolver um produto alucinado e fazer um produto muito ruim. Aplicação de conhecimento existente na empresa. Pô, todas as empresas têm aí toneladas de processos internos, procedimentos, políticas e tal. Chega um funcionário novo, ele tem que saber tudo isso. Pô, a IA pode ajudar? Pode ajudar. Pode identificar, pode guiar os funcionários, pode treinar os funcionários, pode, inclusive, interagir com consumidores. Tarefas repetitivas e tediosas. Isso é uma coisa, se tiver muita gente fazendo tarefa repetitiva, dá para aplicar. Aí é o que a gente chama, não é só IA pura, depois eu vou mostrar um exemplo, é IA e uma coisa que a gente chama RPA, que é Robotics Process Automation. Você junta as duas coisas e tem uma coisa legal. Reconhecimento visual de padrões. Nossa área está muito relacionada com manufatura, então hoje você detectar falhas de equipamentos, falhas visuais, é uma coisa razoavelmente comum usando IA nas fabricações. É bem comum. Problemas que exigem otimização de recursos. Pode ser otimização linear, otimização não linear. A IA pode ajudar bastante também. Leitura e interpretação de texto. Então, essas novas IAs, chamadas Large Language Models, né, modelos grandes de linguagem, eles são especialmente bons em ler, interpretar, resumir. Então, outro caso que a gente tem interessante, como ICT, a gente tem que fornecer relatórios para o governo com uma certa frequência. E esses relatórios não podem ser escritos de qualquer maneira, eles têm que ser escritos em determinada pessoa, em determinado tamanho. Então, o que a gente faz é pegar a linguagem que é mais fácil para o técnico, para o pesquisador, ele escreve, e a gente pede para transformar dentro do linguajar do governo, que é melhor para ele. É uma aplicação razoavelmente comum também. Alta variabilidade e complexidade de dados, esse nosso amigo é muito inteligente, então você entrega vários dados, ele consegue olhar, analisar e descobrir padrões. Integração e modernização de sistemas legais. Eu também vou mostrar uma coisa aqui na sequência, que é um exemplo que acho que é comum nas empresas, né, do setor, inclusive, ter sistemas legados, aqueles sistemas que foram desenvolvidos lá há alguns anos atrás, e que você precisa de alguma modernização, você nem entende o código que está lá direito. Isso a IA entende. Se você colocar lá uma programação, ele vai falar, esse cara é muito inteligente, se formou em análise de sistemas também, entende de COBOL, entende de outras linguagens, ele vai entender isso, vai te explicar isso e vai traduzir. Então, vamos lá para os exemplos aqui. Eu não vou mostrar nenhum exemplo que a gente desenvolveu com clientes. A gente vai mostrar uma plataforma aqui que a gente desenvolveu para a eficiência interna do Instituto, que vai bastante na linha da que a SAP falou, o que dá eficiência operacional. Não é você ficar perguntando para a inteligência artificial via chat toda hora, você tem que integrar isso nos seus processos de trabalho, foi isso que a gente fez. E eu vou começar com um exemplo bem simples. Qual que é esse exemplo? Dentro do FIT dos nossos clientes, é comum a gente ter que seguir legislações, ex-tarifários, legislações, e isso é um trabalho operacional repetitivo. Você entra lá no Diário Oficial todo dia, e a partir do que você lê ali, você interpreta, entende e fala, mudou essa lei. Mudaram esses ex-tarifários, etc. A gente configurou a plataforma para fazer isso. Ou seja, todo dia ela entra nos sites de interesse e procura por padrões que a gente quer. Um termo, por exemplo, lei de informática ou lei de TICs. É um nome. Como a inteligência artificial, ela não procura só esse termo, mas ela procura sinônimos ou expressões que são parecidas com isso.
E ela faz isso diariamente, e ela encontra um texto. E ela pode encontrar um texto de várias páginas. O que ela faz? Ela resume esse texto, porque ela é cognitiva também. Então, ela junta a possibilidade de você fazer coisas repetitivas, que é o Robotics Process Automation, com você fazer coisas cognitivas, que é a inteligência artificial. Ele faz isso todo dia, e quando eu chego no escritório, tem lá um e-mail falando, olha, mudou tal lei, isso aqui adequou, isso aqui. Isso é um trabalho que é repetitivo, que acontece, eu acho que em boa parte das empresas, e que a inteligência artificial pode ser bastante aplicada. Um outro caso interessante é esse aqui, ó. Talvez no vídeo não dê para ver bem, mas todas as empresas têm processos aí, iniciativas de padronização. Então, vamos padronizar aqui, agora você tem que entrar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso aqui só que a IA cognitiva ela consegue entender formas diferentes de você fazer as coisas. Aqui tem um exemplo em que a gente pegou vários recibos, vamos falar de reembolso de despesa, por exemplo. Então, recibos em português, recibos em inglês, recibos em mandarim, e a gente aplicou uma política de viagens. Então, a nossa política de viagem, você não reembolsa, por exemplo, bebida alcoólica. Vou guardar esse exemplo aqui. E a gente foi lá, fez a carga de recibos, e pela política, a gente não reembolsa bebidas alcoólicas, ele entende lá que uísque é uma bebida alcoólica, ou que long neck é uma bebida alcoólica. Eu não precisei dar essa informação para ele, que o uísque é alcoólico, que long neck é alcoólico. Foi a cognição do próprio sistema que entendeu. Então, a partir dessa parte repetitiva e da cognição, ele aprovou ou reprovou todos os tickets que tinham coisas contrárias à política, né? Fora isso, você pode também fazer, eu quero o número do recibo, eu quero todas as informações. Ou seja, o que é importante aqui, a gente pegou uma informação que é totalmente despadronizada e a gente fez com que a IA pudesse compreender essa informação despadronizada. E aumentou muito a eficiência. O último exemplo que eu tenho aqui é uma utilização interessante de sistemas legados. Então, como eu falei, normal, toda empresa tem alguns sistemas que estão antigos lá, e às vezes é necessário você atualizar esse sistema. Bom, vamos lá, a gente tem o nosso amigo inteligente que conhece tudo de COBOL. Você fornece o código em COBOL e pergunta para ele, o que esse código está fazendo? E ele explica para a gente o que o código faz. E aí você fala o seguinte, olha, eu estou modernizando minha infraestrutura aqui, e agora eu vou usar Python, e eu vou usar essas outras tecnologias aqui. Você consegue refazer esse código em Python? Consigo. E aí ele refaz o código em Python. E agora você consegue fazer um programa de testes para testar se esse código vai fazer mesmo aquilo que precisa ser feito? E ele faz o programa de teste para fazer isso. Obviamente, não é tão simples, não é um botãozinho que se aperta. Mas dá para dizer aí que talvez metade do trabalho você vai precisar de um analista de sistemas, você vai precisar de um desenvolvedor sênior ainda, você vai precisar de bastante gente, mas boa parte do trabalho operacional a IA vai fazer. Então, isso abre portas para você ter bastante eficiência. E era isso que eu tinha para falar, pessoal. Obrigado. Obrigado, Carlos. Pessoal, pela questão do horário, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou dirigir algumas perguntas. Eu vou pedir que a resposta seja bem concisa, para que a gente não avance sobre o horário do nosso coquetel, porque, diferentemente daí, a gente aprova a bebida alcoólica, principalmente nesse horário. Aliás, essa da inteligência artificial, a gente precisa discutir melhor isso. Bom, dirigida aqui para o Sérgio, será que a criação de uma tarifa branca para geradores não seria interessante para incentivar sistemas com baterias e evitar utilização das térmicas? Bom, uma espécie, né, porque eu entendi que a pergunta era uma espécie de uma tarifa branca para você despachar a energia na hora da ponta, por exemplo, né? Não faria todo sentido e, na verdade, o meu sonho é ter essa tarifa, né? Mas se houvesse o sinal de preço como
acho que foi o Zucarato que falou, ou o preço negativo, isso já ajudaria imensamente, porque o que acontece? Você vai ter uma previsão de receita daquele ativo. Então, se você tiver lá um preço negativo ou qualquer que seja serviço ancilar remunerado para que essa bateria entrasse na hora da ponta, já seria o necessário para que o projeto ficasse de pé, ou o case, ali, o investimento. Aí sim, ajudaria muito, sim. Mas isso está sendo discutido. O leilão de reserva de capacidade das baterias é um caminho. Outro caminho é a consulta pública do ano passado, a CP39, que regulamenta alguns serviços ancilares. Então, existem alguns caminhos, eles estão muito próximos de acontecer também. Eu acho que no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter alguma sistemática que faça isso daqui. Obrigado. Essa pergunta aqui vai para a SNC, Witold. A pergunta é a seguinte: você pode falar para a gente qual teria sido o payback do investimento da Florida Power? O valor de payback? This is something that is more complex because various parts of the system have been deployed over the years. I can give you one specific example for a product. TripSaver 2 is probably the easiest one to give you an ROI on. So depending on the cost of trip, sending a truck with the crew to the field, the numbers vary from $500 to $1,000. It depends on the location and the customer. With the cost of this product around $3,000, the payback could be as quick as 1 year, just few interruptions, few trip avoidance. It varies, but we've heard numbers as short as 1 year for some locations. For others, it's a few years. So that's what I can offer. I would not be able to talk about the entire program. Ok. Muito obrigado pela. Juliano, qual a máxima distância que esses sensores conseguem cobrir em uma rede rural? A gente costuma dizer assim, 20 quilômetros, para dar um número, um norte, ele consegue se comunicar com as antenas, mas isso de uma maneira inicial. Então, você tem roteadores que são instalados ao longo do circuito que vão transmitindo essa informação. Então, você pode colocar uma faixa extensa de quilômetros, e aí esse número de 20 quilômetros, a gente viu na apresentação de 15 quilômetros, né, mas 20 quilômetros seria um número mágico para a gente ter um sistema de roteador que pudesse retransmitir esse sinal de alguma maneira. Então, quer dizer, é indefinido, ele sempre consegue se comunicar. Ok. Para o Luciano, você pode citar uma referência do MDM da SAP? Quantidade de consumidores, integrações com sistemas legados? Então, Arruda, essa informação eu vou ficar devendo, tá? Porque são projetos mais a nível Europa, Estados Unidos, tá? Eu fico devendo essa informação aqui. Não tem problema. A pergunta foi boa. Ok. Carlos, o FT pode desenvolver projetos de P&D e inovação? Basicamente, o que a gente faz são projetos P&D. Talvez 80%, 90% de tudo que a gente faz é P&D aqui para o Brasil. Os outros são P&D para fora do Brasil. Mas a gente basicamente trabalha com P&D, não exclusivamente, mas hoje a nossa receita é assim. O P&D do FIT está muito hoje na indústria de tecnologia, então, fabricantes de computadores, celulares, etc. Mas a gente tem, como falei, um pedaço lá que é dedicado à energia. Bom, eu queria agradecer a todos, finalmente agradecer ao Ciro que a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Sempre aprendendo muito, né? Participando e revendo amigos, né? Muito obrigado a todos aí. Vamos, então, contrariar a nossa inteligência artificial e tomar uma bebidinha alcoólica sem recibo.
Obrigada, Ruda, pela excelente condução do bloco. Obrigada aos nossos painelistas também. Eles fecharam com chave de ouro a nossa programação aqui da plenária, mas o evento continua. Então, convido todos os senhores a prestigiarem agora o nosso coquetel com os nossos patrocinadores. E eu tenho uma lição de casa para os senhores. Aguardem um pouquinho. Amanhã, no final do evento, nós teremos um sorteio de uma Alexa EcoPop oferecido pela nossa patrocinadora Siemens. Para tanto, temos uma lição de casa. Até amanhã, às 15 horas, todos os senhores deverão visitar o estande da Siemens, fazer o seu cadastro para que possa estar concorrendo ao brinde, ok? Até amanhã, então. Aproveitem o coquetel e amanhã a plenária nós retomamos às 8h30 da manhã. Muito obrigada. Vamos mudar.